E aí pessoal, Capitão Nigiri se apresentando para mais um vídeo de leitura, dessa vez da primeira quinzena do mês de janeiro. Eu tenho algumas coisas aqui que eu trouxe das minhas leituras de férias, eu até postei uma foto lá na página, não sei se vocês viram. Tinha Blade, tinha Planetes, tinha Gate 7 e tudo mais. Algumas eu coloquei no vídeo de hoje, outras eu não dei continuidade porque eu não curti. Outras eu vou ver se eu vou dar continuidade ainda, eu vou dar uma segunda chance e por aí vai. Mas o vídeo de hoje eu vou começar com Yu Yu Hakusho volume 12, um dos meus shonens favoritos. O que nós temos neste volume, Capitão Nigiri? No começo temos o encerramento da luta do Quabra contra o Toguro mais velho. Inclusive é uma luta incrível, é a minha segunda favorita. A primeira é o Kurama contra o Karazo e a segunda é o Quabra contra o Toguro mais velho. E assim, é muito legal vocês repararem como o Toguro é uma pessoa extremamente sádica. Ele gosta de ver o sofrimento, ele gosta de ser uma pessoa grotesca. E por que grotesco, capitão? Todo mundo que leu, né, sabe que ele tem o poder de esticar o corpo, de deformar o corpo e tudo mais. Só que isso é até comum, na verdade. Em diversas séries, mangás e jogos, nós temos personagens que esticam o corpo, não sei o que, né. Só que o Toguro mais velho é uma coisa muito mais nojenta. Ele abre a cabeça no meio, ele corta o corpo no meio, ele se deforma de um jeito muito estranho, sabe, meio incômodo aos olhos da gente. Sei lá, bota um órgão dele pra fora, é muito esquisito, né? Mas o Togashi, ele consegue fazer umas coisas assim incríveis com os personagens dele. Então, no comecinho, acaba a luta do Quabra contra o Toguro mais velho. E aí, começamos a luta que eu menos gosto. Eu nunca fui muito fã dos personagens principais das histórias, eu acho que é por isso que eu não sou muito fã dessa luta. Na ordem de preferência, eu gosto do Kurama contra o Karazo, Toguro mais velho contra o Quabra, Riei versus Bui e por último a minha luta, né, que eu menos gosto, que é o Toguro contra o Yusuke. Assim, é uma luta extensa. Pra vocês terem ideia, a luta não acaba no volume 12, ela continua no volume 13. É uma luta extensa, fica aquela coisa, vou despertar o meu poder máximo. Ah não, agora o meu poder máximo, e agora eu tenho um ataque máximo, o poder não sei o que escondido. Gente, isso é um saco. Claro que, né, a luta final da saga, tem que ter o clímax e tudo mais, nananã. Mas eu nunca gostei muito dessa coisa do personagem principal ter um poder escondido aqui, e aí ele se supera, e aí ele olha o amigo que tá sofrendo, e ele tira forças do sofrimento do amigo, e os amigos estão contando com ele, e ele tem que salvar o mundo, e eu nunca curti muito essa coisa de personagem principal. Então acho que é por isso que eu não gosto tanto dessa luta do Yusuke contra o Toguro mais novo. Não deixa de ser uma luta bem feita, isso eu tenho que concordar. Togashi é muito bom como... Gente, o Togashi, esse cara é foda, esse cara é muito foda. Mas enfim, então aqui já está na reta final do Torneio das Trevas. Vamos ver o que acontece na luta do Yusuke contra o Toguro. Mas é isso, Yu Yu Hakusho volume 12. Depois, pessoal, eu li um pouquinho de Beelzebub, que a minha leitura de Beelzebub estava meio parada. Então eu retomei com Beelzebub volume 8. Tinha até me cobrado, algum seguidor tinha me cobrado Beelzebub no vídeo de leituras. Então tá aqui. Esse volume me surpreendeu porque ele tomou um rumo na história muito bizarro para um shonen. Por que eu achei tão engraçado? Vocês lembram que o Oga, né, e a turma dele tinha sido transferida, a turma dele, né, todo aquele bando de delinquente do colégio Chama, tinham sido transferidos para um colégio de uns almofadinhas, assim, né, porque o colégio Chama foi destruído numa briga. Então eles foram transferidos para outro colégio. E eles estavam arrumando briga com um grupinho lá de líderes dessa escola. Vários delinquentes e uns almofadinhas, e os almofadinhas não gostam dos delinquentes, e aí a briga tá feita, os delinquentes não levam desaforo para casa, blá blá blá. Então eles tiveram uma treta muito bem feita, muito legal no volume 7, uma luta muito bacana, a Kunieda deu um show. E aí no volume 8, eles meio que levaram uma advertência do diretor, e eles estão correndo o risco de serem expulsos da escola. E aí o diretor fala assim, não, vocês têm uma chance de não serem expulsos do colégio através de uma partida de vôlei. Não sei porquê, mas escolheram uma partida de vôlei para decidir a treta entre os delinquentes do colégio Chama e os almofadinhas desse colégio que eu esqueci o nome. É muito legal você reparar como eles não estão nem aí pro jogo, eles querem mesmo é sair na porrada. Nesse jogo a Kunieda dá um show, ela é minha personagem favorita de longe, ela é muito fodelona, ela tem uma posição muito legal na frente dos caras, ela não fica intimidada com os rapazes que querem arrumar treta com ela enfrenta mesmo. E eu acho isso muito bacana pra uma personagem feminina. Não
não é toda personagem feminina que a gente vê desse jeito, tá chutando a bunda dos caras, isso vocês têm que concordar comigo. Então o volume 8 só teve que elogiar, tá? O jogo foi muito bacana e, bom, o volume inteiro é o jogo, tá? Só pra... deixa eu ver se eles encerram o jogo de vôlei nesse volume ainda. Não encerram, continua no volume 9, é isso mesmo, vamos ver o que acontece então com Beelzebub volume 9, porque o volume 8 eu adorei. Depois, pessoal, eu li Zetman volume 7, vejam aqui, né? Demorou pra colocar no vídeo de leituras, né? Faz tempo que eu li, inclusive. Mais uma vez, Zetman subiu. Eu não entendo, gente, essa minha relação com o Zetman. Foi assim, o volume 5 eu gostei muito, porque tivemos muitas revelações. Aí no volume 6 o negócio caiu, encheu o saco, não gostei daquilo. No volume 7 voltou, né, a ação, né, voltaram as revelações e tudo mais. A mesma coisa no volume 4, foi um saco. Então assim, eu não consigo, já desisti de entender minha relação com o Zetman, tá? Não sei se vocês se sentem da mesma forma, assim, essa montanha russa de sobe e desce, né? No gostar, não gostar. Então assim, o Jin, ele tá, né, em parceria com a corporação Amag. Nós vamos descobrir muitas coisas a respeito do passado do Jin, a respeito dos players, né, que são essas criaturas que vez ou outra aparecem, saem na porrada com o Jin, a gente ainda não entende muito bem o porquê. Mas assim, nesse volume, muitas perguntas serão respondidas, porque o dono da corporação Amag, né, o avô do Koga, ele vai levar o Jin pro laboratório e vai explicar, olha, o Zet é isso, os players são isso, esse laboratório nós criamos por conta disso, e aconteceu isso, isso e isso, né, e deu um merdeiro, né, então agora você tem que ajudar a gente a consertar este merdeiro. Então aí a gente entende por que o Jin tá ajudando a corporação Amag. Então nesse volume aconteceu tudo o que eu queria que acontecesse, né, muitas perguntas foram respondidas. Estou com medo do volume 8 ser uma bosta, assim como foi o 6 e o 4. Mas vamos ver, né? Eu gostei bastante da capa, inclusive, tem essa mocinha aqui que apareceu na história. Ela ainda não revelou muita coisa, né? Ela simplesmente chegou ali na casa do Jin, se apossou ali da cama dele e tá lá hospedado na casa dele. Então assim, agora que nós já entendemos, né, a base da coisa, o que é o Zet, o que são os players, então agora eles já vão engatar um novo mistério. Eu sinto isso, que nós vamos engatar um novo mistério. Então assim, o volume 8 eu não vou falar que eu estou super ansioso, né, porque foi assim com o volume 6 eu me decepcionei, foi assim com o volume 4 eu fiquei de saco cheio, né, mas vamos comprar e vamos ver pra ver o que acontece nesse negócio aqui, tá? Zetman volume 7. Depois, pessoal, eu li Planetes volume 4, acabou, né, a nossa história de astronautas. E aí, capitão, o que você achou de Planetes, né, no final dessa história? Bom, primeiramente é uma edição bem grossa, né, vamos concordar. Eu levei um puta susto quando eu fui lá na banca buscar minha edição. O primeiro exemplar que eu comprei veio de ponta cabeça. Algumas páginas, acho que um tanto assim de página tava de ponta cabeça, eu tive que trocar, né? Não entendi muito bem o porquê disso. Eu vi que isso aconteceu acho que com Berserk também, eu vi alguém postando num grupo de colecionadores, enfim. Mas vamos ao que interessa, né? Planetes. Eu fiquei um pouco intrigado porque não me pareceu um final, né? Me pareceu mais do que os outros volumes já eram, né? Que era aquela coisa assim, de usar histórias de astronautas, né? A vida dos personagens, para discutir temas do nosso dia a dia, né? Perguntas que as pessoas se fazem com frequência, né? A respeito da vida, a respeito dos sentimentos. Então, aí continua uma coisa muito profunda, continua uma coisa bem sentimental, bem psicológica, que muitas pessoas vão se identificar, mas eu não senti que era o final de uma história. Na verdade, eu acho que Planetes não tinha essa intenção de ser uma história linear, de ser uma coisa com começo, meio e fim. Tem alguns fatos que mostram que o tempo passou, né? Que os personagens amadureceram e tudo mais. Só que não tem fatos que mostram uma história contada, uma história linear. São momentos dos personagens que, por sinal, são incríveis, adoro todos eles são muito legais. Inclusive no volume 4, a Fi e o Yuri, eles aparecem mais, yes! O Hachimaki, que até então foi o principal do volume 2 e 3, ele praticamente não aparece no volume 4 e volta, né, a Fi e o Yuri, que eu fiquei muito contente, né, porque foram os personagens que eu mais gostei. Então eles voltaram pra Planetes e eu gostei bastante disso. Continuou maravilhoso, legal, continuou maravilhoso. Só que eu não vi, né, aquele final sensacional. Muita gente falou assim, ai, Planetes teve um final incrível, que não sei o que. Eu acho que eu vou ter que reler. Será que eu vou ter que reler, gente? Eu acho que eu vou ter que reler porque eu devo estar perdendo alguma coisa, porque até a Beth Kodama falou
que o final de Planetas é incrível, que não sei o que, foi um dos melhores finais pra ela e tudo mais. Não estou falando que Planetas teve um final ruim, tá, gente? Eu só não senti que foi uma despedida à altura do que eu estava lendo até então, né? Porque Planetas pra mim tava sensacional. Planetas pra mim é sensacional, né, na verdade. Só que eu não senti que eu me despedi da melhor forma. Na verdade eu não queria que acabasse, mas eu quero me despedir de Planetas com uma leitura assim mais concentrada. Então acho que eu vou reler Planetas 4 sim. Tá? Então não vou comentar muito, tá? Mas o que eu posso falar é que tivemos muitas cenas engraçadas, não teve mais um drama tão pesado quanto no volume 3. O volume 3 foi bem mais denso, foi uma coisa assim bem mais pesadinha, né? O Hachiman tava deprimido e tudo mais. Então assim, no volume 4, ainda assim aconselho pra vocês, Planetas é uma das leituras mais incríveis que eu tive em 2015 e agora no comecinho de 2016, tá ok? Planetas 4. Depois eu fui no nosso querido shojinho meloso e tenso. Orange, volume 3, chegou. Assim que eu cheguei de férias já peguei meu exemplar, devorei. E o que eu posso dizer? Bom, o volume 3 de Orange ficou parecido com Al Haraido, assim, sabe? Ficou uma coisa meio próxima de Al Haraido. Eu fiquei um pouco incomodado, vou assim dizer. Por quê? Sabe que Al Haraido, eu já comentei várias vezes, que tem aquela coisa de ai, será que eu falo pra ele que eu gosto dele? Ai, mas e se eu falar que não sei o que? Isso me deixa muito emputecido. Primeiro porque eu não gosto dessa enrolação pra falar de quem você gosta. Já dei esse conselho pra vocês num vídeo anterior, né? Se você gosta de alguém, por favor, vai lá e fala. E aí no volume 3 de Al Haraido, não sei porquê, a autora resolveu fazer esse joguinho de conto no conto, falo no falo, o que será que ele pensa, o que será que ela pensa e não sei o que. Então isso me incomodou um pouco. Tá? Por outro lado, o personagem Sua, que é o grandão da turma, ele vai ter uma participação muito importante nesse volume. No finalzinho do volume 2 a gente toma um susto, e aí no volume 3 ele vai ser extremamente importante pra história, assim. Eu até brinquei com um amigo meu que também tava lendo Orange, que enquanto a Naru tava lá, tipo, ai, será que eu falo pra ele que não sei o que, ai, se ele não gostar de mim, não, o Sua tava lá, tipo, e aí, minha filha, vamos lá, vamos trabalhar, a gente tem uma coisa aqui pra resolver, vamos lá. Então parece até que era o Sua que tava querendo se declarar pro Kakeru, porque ele que teve atitude o volume inteiro, enquanto a Naru tava lá, aquela lesma chata que dá vontade de socar o volume inteiro. Mas enfim, gostei bastante do Sua nesse volume, ele me representou nesse volume, porque ele, né, ele é agilidade. Vamos lá, gente, bora trabalhar. E também teve outro ponto interessante de Orange no volume 3, que eles se aprofundaram naquela coisa da carta, né? Vamos resolver o que essa carta tá pedindo, pelo amor de Deus. Tem que dar um jeito nessa história, tem que dar um jeito de mudar essa história, vamos assim dizer, né? Quem leu sabe do que eu tô falando. Então assim, eu senti que enquanto a história avançou, os personagens tiveram uma participação maior no volume 3, mais ainda do que no volume 2. Por outro lado, a autora perdeu muito tempo nessa coisa de tipo, ai, e se eu falar pra ele? Ai, o que ele vai pensar de mim? Que saco, sabe? Então eu senti que perdi pelo menos metade do mangá nesse vai e vem de conto no conto, sabe? Então Orange 3 teve um contra mais pesado do que nos outros volumes. Aliás, o volume 1 e 2 foram sensacionais. No volume 3 eu senti que teve um contra. Um seguidor pediu pra eu fazer uns comentários a respeito da historinha extra que tem no final de cada volume. A autora, ela tá com uma historinha paralela a Orange. Não tem nada a ver com Orange, é um extra, né, que ela coloca assim nas últimas páginas do mangá, que também é muito bacana, que conta a história de duas gêmeas, uma dela é namoradeira, a outra fica meio que na sombra da irmã e tudo mais, e aí chegam os rapazes, e é aquela confusão de shoujo, né? Aquela confusão de sentimentos. Eu tô gostando bastante dessa historinha extra. No volume 1 achei um pouco chatinho, eu fiquei um pouco confuso porque são gêmeas, e aí a autora tentou criar uma forma de diferenciar uma da outra, só que não deu muito certo, pelo menos pra mim, eu me confundi horrores, então eu li essa história extra não entendendo quem era quem das gêmeas. Aí no volume 3 tomou um rumo bem bonitinho, tá muito legal, dei bastante risada. Tem um personagem aqui que eu gostei bastante, que é o Tatsuaki. Ele tem um jeitão meio bruto, ele é muito cômico, ele é o alívio cômico do mangá. E então, assim, eu tô torcendo bastante por ele. Quem tá lendo Orange, que leu essa historinha das gêmeas, se estiver torcendo por ele assim como eu, deixe seu comentário aí embaixo. Tatsuaki, estou torcendo por você e pelos seus sentimentos. Orange Volume 3. Depois, pessoal,
eu finalizei, na verdade eu não finalizei ainda não terminei, eu tô quase terminando, mas eu queria colocar nesse vídeo, Gangsta Volume 2 chegou finalmente, teve um atraso por conta da troca do papel, tivemos mais algumas informações assim jogadas a respeito do Nick, porque Gangsta, ele não entrega muito de bandeja não, sabe, ele solta assim umas migalhas sobre o passado dos personagens Warwick e Nick. O Nick, eu não sei se vocês lembram, ele tem ele tem uma força meio sobre-humana, né? Ele consegue lutar com uma velocidade sobre-humana, uma força sobre-humana. E aí, conforme vai passando, nós descobrimos que ele foi vítima de uma experiência militar. Então, tem outros personagens, assim como ele, que também sofreram com essa experiência. O Warwick é um humano normal, mas é muito amigão do Nick, e o Warwick tem um envolvimento com o passado do Nick. É uma coisa assim que tá bem nebulosa, eu não consigo fazer muitos comentários a respeito, porque tá bem nebuloso mesmo. Mas assim, no volume 2 temos lutas incríveis. O Nick dá um pau numa galera, tá muito bacana as lutas nesse volume. Ainda não terminei, mas assim, tirei o chapéu para cenas disso aqui. Eu gosto muito quando você consegue animar o que você tá lendo. E Gangsta, isso é incrível. Tudo que você tá lendo aqui, você consegue animar perfeitamente. Todas as cenas, tanto as de luta, como os diálogos mais simples, um personagem falando no telefone. Então Gangsta me ganhou nisso, sabe? Nós também vemos que o Nick é um cara, assim, perigoso, por mais carismático que ele pareça no volume 1. É um cara bem tenso, ele tem um descontrole terrível nesse volume, ele toma uns remédios lá, ele tem um descontrole terrível. Chega uma hora que você acha que ele perdeu o tamanho controle, que ele vai acabar matando todo mundo, né, que tá ali no cenário. Mas assim, esse volume focou mesmo numa treta de gangue, gente. Nossa, isso também vai acabar dando nó na minha cabeça, porque tem gangue dali, gangue de cá, e elas entram numa treta, e esse que é a cabeça daquele, esse que é a cabeça do outro. Então todos os momentos que envolveu, né, essas gangues tretando, eu tive que dar uma relida, porque é nome dali, nome de cá, e... eu vou ter que prestar mais atenção em Gangsta. Eu achava que ia ser uma coisinha mais simples, que ia ser um shonen mais simples de ler, mas não é, né? Envolve muitos nomes, muitas facções e gangues e guildas e tal lá, então vamos prestar atenção no volume 2. Não sei se vocês também se embananaram com isso, tá? Mas Gangsta volume 2 tá legal, uma pena que teve a transparência. Vou continuar lendo no volume 3 porque a arte disso aqui é sensacional. Eu preciso saber o que vai acontecer ainda no final do volume 2. Mas eu já tô ansioso pra ver o volume 3. Inclusive eu já vi a capa, tá? Fica a dica. Teve um dia que eu fui lá na JBC buscar mercadoria e eu vi que eles estavam editando o material do volume 3, tá? Segredinho nosso. Bom, pessoal, então essas foram as minhas leituras da primeira quinzena do mês de janeiro. Espero que vocês tenham curtido, tá? Lembrando que Gangsta volume 2, Orange volume 3, Exatman volume 7 podem ser comprados na loja do Capitão. É só vocês acessarem aqui o link e mandarem um inbox que eu mando o orçamento pra vocês, tá ok? Capitão Nigiri agradece a atenção de todo mundo. Nos vemos no próximo vídeo de leituras da segunda quinzena do mês de janeiro, tá ok? Câmbio e desligo!